Olá, meu nome é Natália Alves e eu sou hipnoterapeuta avançada. Com os dias de hoje, temos perdido muitas pessoas que amamos e estamos sofrendo com essa perda. E esse áudio foi feito para aliviar a dor dessa perda. Procure um lugar tranquilo e coloque o fone de ouvido. Respire fundo e feche os olhos. Imagine primeiramente a pessoa que você quer se despedir. Imagine agora suas pálpebras se relaxando, um relaxamento tão profundo que simplesmente elas não funcionarão mais. E quando você tiver a certeza desse relaxamento, você começa a transferir esse relaxamento para todo o seu corpo. Agora, eu gostaria que você relaxasse o seu corpo ainda mais. E para isso acontecer é muito fácil. Num certo momento, eu vou pedir para você abrir e fechar os seus olhos. E ao abrir os seus olhos, você não precisa focar em nada. Então, abra os olhos, feche os olhos. Sinta o relaxamento aumentando. Permita o seu corpo sentir esse relaxamento. Daqui a pouco eu vou pedir novamente para você abrir e fechar os olhos. E ao fechar os olhos, você vai perceber que o seu corpo vai dobrar esse estado de relaxamento. Então, abra os olhos, feche os olhos. Sinta o seu corpo agora dobrando esse estado de relaxamento. E agora, pela terceira e última vez, ao fechar os olhos, você permitirá que o seu corpo vá muito mais profundo. Um relaxamento tão profundo que talvez você não tenha sentido recentemente. E isso será muito fácil de acontecer. Então, abra os olhos, feche os olhos e sinta o seu corpo ir muito mais profundo agora, se sentindo muito mais tranquilo e mais relaxado. Todos os sons e barulhos que você ouvir vai fazer você focar somente no som da minha voz e relaxar ainda mais. Agora que você está com seu corpo relaxado, você precisa relaxar a sua mente, e isso é muito fácil de acontecer. Eu vou fazer uma contagem regressiva, começando do número 100. E a cada número que eu contar, você vai deixar a sua mente relaxar em conjunto com o seu corpo. Esses números vão aparecer flutuando em bolhas de sabão. E você vai permitir que esses números vão embora, porque eles não vão ser mais importantes para o seu relaxamento. 100 mais relaxado. 99. Comece a relaxar a sua mente agora. 98. Mais relaxado. 97. Mais relaxado. E passa um vento agora e leva todos eles embora. Agora, você já alcançou um ótimo relaxamento mental. Eu vou fazer uma contagem regressiva de 10 a 1. E a cada número que eu contar, você vai se sentir mais tranquilo e mais relaxado, indo ainda mais profundo na sua mente. 10 mais profundo. 9. Quanto mais profundo você vai, melhor você se sente. 8. Quanto melhor você se sente, mais profundo você vai. 7. Descendo. 6. Indo mais profundo, sentindo um relaxamento muito bom acontecer. 5. 4. 3. Cada vez melhor. 2 e 1. Imagine agora um túnel de luz em cima de você.
Olhe esse túnel, olhe a beleza dele. Eu vou contar de 3 a 1 e no 1 você vai chegar num lugar maravilhoso de paz e tranquilidade. 3, essa luz do túnel começa a te puxar suavemente. 2, você começa a flutuar se sentindo muito leve dentro desse túnel. E 1, você chega nesse lugar de paz. Preste atenção nesse lugar, a paz que ele transmite. Agora, você vai ver chegando perto de você a pessoa que você precisa se despedir. Dê um abraço bem forte. Eu vou ficar 2 minutos em silêncio e você vai fazer o que é preciso. Se é preciso pedir perdão, então peça. Se é preciso perdoar, então perdoe. Mas faça isso agora. Agora que você já conversou com essa pessoa, diga a ela que a partir de hoje você vai viver a sua vida sem sofrimento e que a liberta. Dê um abraço e a deixe voltar de onde ela veio. Sinta agora como seu coração está mais leve. Agora, novamente vai aparecer um túnel de luz e ele vai trazer você de volta na minha contagem. Quando eu falar o número 5, você vai abrir os seus olhos se sentindo liberto e leve. 1, deixando o relaxamento sair. 2, sentindo o seu corpo. 3, voltando. 4 e 5, abrindo seus olhos, se sentindo leve e feliz. Espero que goste do vídeo. Dê o seu like e compartilhe com quem precise.